como foi essa experiência que você falou de quase morte? O que você viu? Eu tenho muita curiosidade para isso. Você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas na vida passaram. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe, Rafa? Eu realmente estive de frente com a morte. Eu sei que é um propósito isso. Eu sei que Deus permitiu eu passar por isso para contar para as pessoas. Se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro assim que eu estava deitada na maca do hospital. Quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou. E aí a minha alma, ela era igualzinho ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui. Aí eu vi minha alma assim, no meu corpo, a minha alma levantou. Era igualzinho assim o meu corpo, só que eu tava nua. E ali, quando eu levantei, eu vi os enfermeiros, vi o médico. A tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe? Você tá morrendo. É como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando, olha, está acontecendo isso. Você está morrendo, você está saindo do seu corpo. Quando eu saí, parou as dores, porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha carne. E eu sabia que eu ia morrer. O sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim. Tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim, eu disse, mãe, a senha do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias. E aí foi assim, eu digo, sabe, Rafa, que Deus é muito misericordioso, porque eu não merecia uma segunda chance. Eu não merecia. E aí, quando eu fui pro julgamento, eu vi tudo. Do primeiro dia de vida até o último, as minhas escolhas, eu me julguei. E eu vi que eu era responsável pelas escolhas que eu tinha tomado. E existe uma consequência para isso. Hoje eu entendo que faltava Jesus. A paixão, meus queridos, meus queridos, você já se perguntou como é que pode alguém ter tido tanta experiência com Deus e mesmo assim se desviar dos caminhos do Senhor e voltar a fazer tudo o que fazia antes de se converter? No vídeo de hoje eu quero trazer uma revelação forte para o seu coração e ajudar você a vencer e entender um pouquinho mais como funciona o mundo espiritual. Vocês viram no início do vídeo a Andra Sauraki contando a experiência que ela teve com Deus, né, que levou ela a se converter e a deixar de agir como ela agia e se comportar como ela se comportava, né? Depois disso, ela começa a servir ao Senhor numa denominação, né? E aí, relato dela, teve decepções na igreja, né? Se decepcionou com pessoas, e tudo isso foi levando e acabou com que ela desviou dos caminhos do Senhor e voltou a fazer tudo o que fazia, e detalhe, ainda pior. Por que isso acontece? Eu vou trazer essa revelação ao teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa o teu like para você não perder as notificações. Lembrando que a gente tem live todos os dias, 1h30 da tarde e às 18h30, lives de oração profética para abençoar e edificar a sua vida espiritual. Muito bem, gente. Você sabe que Deus, Ele é amor, e Ele chama as pessoas, Ele fala com pessoas, alerta para que as pessoas saibam da vida que estão vivendo. E muitas pessoas têm esses encontros com Deus, experiências, né? Às vezes, no ato de pecado, elas têm uma experiência que fazem elas voltarem para o Senhor. Assim como eu, né, que já fui usuário de crack, cocaína, me converti, saí da vida que eu vivia e hoje sirvo ao Senhor como pastor. E assim, muitas outras pessoas também têm o seu testemunho de vidas, mas nós temos visto ultimamente muitas pessoas se desviando dos caminhos do Senhor, mesmo tendo tido experiências maravilhosas. E por que isso acontece? Simples, porque nós vivemos num ambiente de guerra, e essa guerra, ela é espiritual. O adversário da nossa alma não quer que você tenha intimidade com Deus, leve uma vida de transformação. Ao contrário, ele quer que você
volte para o pecado, que você se perca, que você perca a alegria da salvação, a alegria de estar no ambiente de um povo evangélico, e você vai perceber que as pessoas, depois que elas se afastam, elas acabam ainda até pegando raiva da igreja, né? Pegando raiva das pessoas, e não entende que a nossa guerra não é com pessoas, mas é espiritual. Então, para você que está aí ouvindo esse vídeo, você que tem chamado de Deus, para isso não acontecer, você precisa se revestir. Em Efésios capítulo 6, de versículo 10, a Bíblia diz: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, como que o diabo vai trabalhando? Ele vê que você se converteu, ele vê que você está se esforçando, que você está querendo mudança. Agora ele começa com seus dardos, pensamentos negativos, começa alguma situação para desanimar você com pessoa, com alguém que você se espelha. E aí as pessoas cometem um grande erro. Por quê, meu irmão? A nossa fé não pode estar firmada em pessoas. Não. As pessoas falham, as pessoas erram, mas Deus não. A palavra de Deus não falha, o Senhor não erra. Então, quando nós firmamos muito a nossa fé em pessoas, né, nós se decepcionamos e, por não estar firmado da maneira correta, acabamos se desviando. E para isso não acontecer, você precisa manter uma vida regrada de oração. Quando me converti, eu aprendi que a oração, ela move as mãos do Senhor. E o jejum nos liberta de coisas que nos amarram, o pecado que nos prende, né? Porque a Bíblia diz que tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, o nosso jejum, a nossa oração, a nossa perseverança na leitura da palavra, meus irmãos, ela vai nos fortalecer. E às vezes a pessoa se converte, ela vai no culto, ela sente a presença, ela adora no louvor, mas ela não tem aquela vida de oração, aquela vida de vigilância. E é por isso que vai até uma certa altura e acaba tropeçando e caindo por não ter a estrutura, né? O revestimento necessário. Por quê? Porque o diabo vai batalhar todos os dias, desde o dia que você falou: eu vou mudar, eu vou se converter, não vou mais fazer isso, não vou mais me prostituir, não vou mais beber, não vou mais usar droga. Você está num campo de batalha. E para você sobreviver no campo de batalha, você vai ter que estar próximo de pessoas que estão na mesma visão de conversão, de oração, de busca. Está sempre, queridos irmãos, envolvido com as coisas do reino, ajudando pessoas, auxiliando, falando do amor do Senhor, adorando a Deus nos momentos que você pode adorar. Quando você coloca essa vida na presença do Senhor, não vai acontecer o que aconteceu com a Andressa, que voltou a fazer o que fazia, agora recentemente, né? Acabou indo no hospital por um ato de muito escândalo, né? Se envolveu com 8 homens de uma vez só, né? É isso que o diabo quer: escravizar as pessoas do pecado, destruir com a vida dela, fazer com que elas não tenham alegria, não tenham felicidade, né? Isso entristece o nosso coração por ver as pessoas retrocedendo, voltando para trás. Claro que a gente ora, pede para que o Senhor tenha misericórdia, mas nós sabemos que é uma ação nossa. Nós precisamos agir, precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, perseverando para que não viemos tropeçar e perder as bênçãos de Deus na nossa vida. E esse vídeo é para você. Deus me trouxe aqui para dizer: você é um vaso precioso, você foi escolhido, escolhida por Deus. Então talvez você esteja enfrentando um tempo de guerra, de batalha. Firma os teus pés no caminho do Senhor. Ore, converse com pessoas espirituais, se ajuntem em oração, se fortaleçam para que não tropece. Porque a Bíblia diz que uma vez que o espírito maligno sai do corpo de alguém, ele vai passear em lugares áridos, ele vai encontrar, se a casa estiver limpa e adornada e não estiver ocupado pelo poder de Deus, ele vem e ainda traz mais 7 demônios. E o estado dessa casa se torna cada vez pior. É o que a gente tem visto. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fique firme na presença de Deus, não se afaste do chamado de Deus, porque Deus conta com você para uma grande e poderosa obra, tá bom? Que Deus te abençoe a sua vida,
Fica essa dica para você e tamo junto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.